A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha queridíssima, hoje nós respondemos uma pergunta rápida e prática na Sagrada Escritura, né? Uma irmã pergunta: aonde está na Bíblia que devemos confessar pecado a outro homem? Muito bem. Você sabe que aqui você pergunta e nós respondemos. Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai vossos pecados uns aos outros. Eu já vi católico dando má interpretação disso aqui, dizendo que eu devo confessar o pecado com o irmão confessar o pecado comigo. Católico que de igreja, dentro da igreja, que não tem o conhecimento doutrinário da sã doutrina. Aí o que é que diz? Eu vejo essa pessoa dizendo: eu posso confessar contigo. Mas quem é esse outro? Confessai vossos pecados uns aos outros. Quem é esse outro? Para quem a carta está sendo destinada? Não é? Está sendo destinada em termos sacerdotais, clerical. Vejam só, vou mostrar para vocês que é dessa maneira que eu falei. Desde o relato veterotestamentário, vamos para Levítico 5. Olha só. Levítico, terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 5. Presta atenção no que diz a Bíblia, ó. Levítico, capítulo 5, versículo 5. Diz assim, ó. Isso aqui é o sacrifício pelos pecados, como era, olha só. Diz assim, ó. Aquele, pois, que cometer algum desses pecados, confessará o pecado que tiver cometido. Veja só. Levítico, capítulo 5, versículo 5. Confessará o pecado que tiver cometido. Como disse lá em Tiago. Tiago fala ali de dois sacramentos. O sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da confissão, ali em Tiago 5, a partir do versículo 13. Agora, veja só aqui, ó, no versículo 5. Veja no versículo 26, depois que ele confessa o pecado que o sacerdote fazia. Ó. 26. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta que se tenha tornado culpado. Então veja que a confissão não era confessada a qualquer um, não. Era ao sacerdote, ao bispo, como ensina, não é? Como ensina a doutrina da Santa Mãe Igreja, biblicamente falando. Então, aqui nós vemos que a confissão era confessada ao sacerdote. O sujeito levava um cordeirinho lá, todo branco, ou todo preto, ou todo amarelo, e o sacerdote sacrificava o cordeirinho com sangue. Quando o cara confessava os pecados, fazia a expiação. Mas agora não é expiação, agora é absolvição. Salmo 31, verso 1. Feliz daquele cujos pecados foram absolvidos. Salmo 31, da Bíblia da Ave Maria, verso 1. Muito bem. A absolvição, a expiação foi substituída pela absolvição. Muito bem. Vamos mostrar agora onde Jesus institui, né? João, capítulo 20, versículo 21. Isso foi no dia que ele ressuscitou, ele instituiu a confissão, a igreja reunida ali no cenáculo, onde instituiu no altar da Eucaristia, o primeiro altar, né, o altar eucarístico, o cenáculo. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado aos discípulos, se alegraram ao ver o mestre. 21. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Pai, Filho. Soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, esses serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Veja aí. Aonde é que está na Bíblia que deve confessar pecado a homem? Você está confessando o pecado à igreja, na pessoa do padre. O padre vai dizer: pelo ministério da igreja que me foi confiado e ordenado, que veio dos apóstolos, eu absolvo teus pecados em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e você tem seus pecados naquele momento perdoados, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui está, ó. Perguntou sobre a confissão. Existe mais de 100 versículos dentro da Bíblia que fala da confissão. Como o tempo ali ainda, nós temos ali cerca de uns 3 minutos, vamos pegar mais 2 versos. Pega mais 2 versículos, olha só. Eclesiástico. Vamos para o livro do Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo... Primeiro vamos pegar Provérbios, antes de ir para Eclesiástico. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, ó. Quem esconde seus pecados não há de prosperar, mas aqueles que as confessam e as detestam, obtêm misericórdia. Então, aquele que não confessa, que não busca um padre para se confessar, ele está escondendo seus pecados. Isso é perigoso demais. Não há de prosperar na fé, não há de prosperar para a eternidade, para a vida eterna. Ele está fazendo o quê? Ele está amontoando seu ingresso para o inferno, porque está fugindo da confissão. Eu estou mostrando para você que foi homens comedores de feijão e arroz que Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Vocês não perdoar, não serão perdoados. Sem a igreja você não tem perdão não, meu filho. Bota isso na sua cabeça. Então vamos para o capítulo 4 de Eclesiástico. Eclesiástico. Vamos lá, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 31. Sabe o que acontece com você que esconde os pecados? Muitas das vezes acontece isso aqui, ó. Eclesiástico, capítulo 4, versículo 31. Não te envergonhes de confessar os teus pecados. A linguagem de hoje protestante que foi agregada a esse livro aqui diz, pois escondê-los de Deus é tão impossível quanto você ficar com as mãos abertas no meio de um rio, de um córrego, tentando parar ele quando ele está todo enchente. É impossível escondê-los de Deus. Mas tem como absorvê-los e Deus olhar para você e não lembrar mais daqueles pecados, porque ele joga no mar do esquecimento. Certo? Aqui, ó, em 7 minutos, respondendo aí a pergunta dos nossos irmãos e irmãs católicos sobre qualquer dúvida, você pergunta e eu respondo. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre